Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 11º domingo do tempo comum, onde nós somos chamados a perseverar na fé, tempo comum onde devemos viver e praticar a nossa fé no dia a dia. A beleza do tempo comum é essa, vivermos a fé no dia a dia. A gente não vive só de festa, não dá para ter festa todo dia, não dá para ser intenso o tempo inteiro. Portanto, o tempo comum é essa vivência constante, discreta, suave, no dia a dia. E é bem o que nós temos aqui nas parábolas que Jesus nos fala no Evangelho. Quando ele fala do grão de mostarda, comparando ao reino, que cresce de uma maneira discreta, que se desenvolve de uma maneira simples, humilde, até imperceptível. Satanás faz o barulho, Satanás faz propaganda, porém, o reino de Deus é discreto, é silencioso, é equilibrado, não precisa de estardalhaços. Por isso, o grão de mostarda, ou seja, a palavra de Deus, o conteúdo da fé, os ensinamentos de Deus, a própria inspiração de Deus, é algo que deve se desenvolver e encontrar espaço em nossos corações a cada dia. E aí a necessidade de cultivarmos essa intimidade com Deus, para Ele agir em nós no dia a dia, alimentar o conteúdo da fé todos os dias, para Deus agir de forma misteriosa em nós, a partir dessa nossa iniciativa de deixar a semente cair em nossos corações. O esforço de praticar a fé, o conteúdo da fé, não por um legalismo, ou por um ritualismo, ou por uma obrigação, ou porque todo mundo faz desse jeito, eu vou fazer também. Praticar a fé para corresponder ao amor de Deus, e assim alimentar essa semente de mostarda a cada dia, para Deus agir na minha vida. Poderíamos dizer ainda, colocar dentro da minha rotina as coisas de Deus. E aqui eu faria uma primeira pergunta que eu e você temos que nos fazer. A minha rotina no dia a dia, os meus horários, aquilo que eu faço toda semana, existe ali sempre um espaço para as coisas de Deus? Ou será que eu me ocupo, me atarefo com 1001 coisas e para Deus nunca dedico um tempo? Para essa semente discreta, simples, humilde do reino de Deus, essa semente do amor de Deus, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, se desenvolver em nós, ela precisa ser acolhida na nossa rotina do dia a dia. É preciso que nós nos interessemos por essa semente. É preciso que nós façamos o esforço de colocá-la a cada dia na nossa vida, rezando, meditando a palavra, confessando, comungando, indo à missa, fazendo uma leitura espiritual,
fazendo as práticas de devoção. Tudo isso alimenta discretamente a semente na terra que sou eu. E aí Deus vai fazendo germinar misteriosamente a sua graça em nós. A tristeza, o problema é que muitas vezes nós não cultivamos essa semente. Acabamos caindo no ativismo ou caindo na preguiça e muitas vezes esquecemos de cultivar a semente de Deus em nosso coração, em nossa vida, na nossa rotina diária. E esse conjunto da liturgia da palavra, desse 11º domingo do tempo comum, nos lembra, exatamente pela figura do grão de mostarda, que a nossa conversão é um processo. Ninguém se converte da noite para o dia. Ninguém vai deixar Deus santificar a si próprio da noite para o dia. Vícios, fraquezas, dificuldades, contradições que nós temos não vão ser eliminadas da noite para o dia. É um processo. Então aqui entra também alimentar essa semente, cultivar essa semente da fé, da vivência da fé, do conteúdo da fé, de uma maneira paciente, de uma maneira perseverante, sem se afobar, sem se precipitar, sem se desesperar, sem desanimar, quando nós percebemos que em nós ainda existem muitos defeitos e contradições. Mas saber que a conversão é um processo. Essa semente da transformação encontra nesse processo, alimentado no dia a dia, aí sim, uma conversão duradoura, que não é só entusiasmo, que não é fogo de palha, que não é só de um momento, mas é algo alimentado no dia a dia. O nosso coração só se transformará, claro, com a graça de Deus, claro, com o auxílio de Deus, claro, com o socorro de Deus, mas a partir da nossa colaboração diária para nos alimentarmos daquilo que pertence a Deus. É assim, devagarinho, aos poucos, que nós vamos deixando Deus renovar a nossa vida. O problema é que devagarinho, aos poucos, a gente vai alimentando mais o pecado. O problema é que devagarinho, aos poucos, nós vamos colocando o nosso eu no centro. O problema é que devagarinho, aos poucos, nós colocamos o egoísmo, o individualismo, o orgulho, a vaidade, a autossuficiência. E, infelizmente, vamos nos envenenando com a maldade de uma cultura de morte, de um pensamento mundano. E ao invés de alimentarmos a semente de Deus, alimentamos a semente mundana, que vai tornando o nosso coração amargo, que vai trazendo pessimismo, crises, sombras, inquietações, medos, impaciência, impurezas, também preguiça, negligências, mentiras, vaidades, prepotências, apegos. A lista é grande das coisas que nos envenenam e que muitas vezes nós cultivamos isso no dia a dia.
Nós damos espaço para essas coisas na nossa vida. Nós alimentamos isso, infelizmente, como cultura, como mentalidade e, infelizmente, até como prática no dia a dia. Por isso, hoje seria interessante nós meditarmos diante dessa figura do grão de mostarda que representa o reino, que representa a graça de Deus, que representa a ação de Deus, que precisa ser diária na nossa vida, encontrar espaço. Poderíamos lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que na sua espiritualidade se torna doutora da Igreja, porque ela nos ensina a pequena via. O que é a espiritualidade da pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus? Colaborar com a santidade que Deus quer operar em nós nas pequenas coisas do dia a dia. Oferecer pequenos sacrifícios, pequenos gestos de amor por Deus e para com o irmão, e também colocando limites na nossa natureza, muitas vezes desequilibrada, nas pequenas coisas do dia a dia. A pequena via. Exemplo, no convento, Santa Teresinha tinha uma irmã que lavava a roupa do lado dela. E essa irmã conta a história que ela era muito assim, lavava a roupa, ela não era muito solidária, não queria se molhar sozinha, molhava quem estava do lado, né? Batia lá e molhava, a água espirrava também em Santa Teresinha. E a primeira reação seria brigar, reclamar, ficar chateado. E Santa Teresinha suportava aquilo ali, oferecia aquela penitência de ter paciência com a irmã, que sempre que lavava a roupa do lado dela, jogava água nela. Pequena via, pequenas coisas. Deus opera a santidade em nós assim. Às vezes nós queremos grandes coisas, fazer grandes gestos de caridade, fazer grandes projetos, quando na realidade a semente de Deus opera nas coisas do dia a dia. Lá com o teu esposo, com a tua esposa, lá com os teus filhos, lá com o teu pai, com a tua mãe, lá no teu trabalho, aqui na comunidade, na convivência que você tem no dia a dia, inspirando-se no amor, inspirando-se no referencial que é o Cristo. Paciência, sacrifício, uma continuidade de atitudes tomadas em Deus, por Deus e para Deus. Uma fidelidade ali, um esforço, uma luta. E isso também nós temos dificuldade hoje, porque nós vivemos na cultura, na mentalidade do mínimo esforço. Nós não queremos fazer renúncias, nós não queremos fazer o esforço de abrir mão de algo, ou até dos nossos pontos de vista, ou quando nós nos ofendemos, ou de alguma maneira quando nós não gostamos de algo, nós não sabemos nem sequer silenciar. Nós queremos logo pagar na mesma moeda, nós queremos logo dar uma resposta, nós queremos logo tirar satisfação, nós queremos logo satisfazer e botar para fora aquele sentimento, seja de desejo, seja de raiva, seja de ódio, seja de mágoa, seja de ressentimento, seja de preguiça. Nós não sabemos fazer o esforço, fazer o sacrifício de renunciar àquele sentimento negativo em nosso coração e na nossa mente. A cultura do mínimo esforço. Eu não quero me esforçar para fazer isso. Eu quero satisfação plena. Eu quero provar de tudo. E hoje em dia
saiu aí esse jargão, né? Esse refrão que diz, não, mas se eu silenciar ou se eu me conter, eu vou ficar frustrado. Eu não posso me frustrar. Não, porque se o ser humano vai agir sem limites e sem esforço, nós estamos perdidos. Nós vamos nos matar uns aos outros, nós vamos nos agredir uns aos outros, nós vamos alimentar uma cultura do desequilíbrio. E o pior, já está aí, desequilíbrio nas nossas relações. Por isso, esta semente do conteúdo da fé, do amor de Deus, da sua palavra, precisa crescer em nós. E precisamos compreender que é um processo, é a vida inteira, é cada dia. E à medida que nós fazemos isso, da nossa parte vai havendo também um esvaziamento de si, do meu eu, para que eu possa estar cheia de Deus. Tem uma música da cantora católica Ziza Fernandes, que diz assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Eu preciso amar a minha pequenez e a minha pobreza, porque é no coração dos pequenos e dos pobres, em espírito, que Deus age, que a semente, esse grão de mostarda se desenvolve. Porque se eu não amo a pequenez, a minha pobreza, e não me coloco na dependência de Deus, Ele não tem espaço para agir, porque eu já estou cheio de mim mesmo, das ideias do mundo e do meu querer. Por isso, a pequena via de Santa Teresinha: amar a minha pequenez, a minha pobreza, e me reconhecer pequeno e pobre, necessitado da graça de Deus. Por isso sempre buscá-lo, por isso colocá-lo na minha rotina, por isso no meu dia a dia cultivar as coisas de Deus, porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu tenho sede, porque a graça de Deus me sustenta. Essa deve ser a atitude de todo católico, de todo cristão. Precisamos ousar em ser pequeninos, em vez de querer sermos grandes. Precisamos ousar em buscar a humildade, em vez de sermos orgulhosos. Precisamos vencer em nós, com o auxílio de Deus, toda arrogância, toda autossuficiência, todo orgulho. O reino, ele não é um local. O reino é uma maneira de ser e de viver em Deus. É uma atitude de vida nova que dá espaço para Deus, para essa semente de Deus, que eu preciso cultivar nessa atitude. Deus faz crescer, Deus faz desenvolver, mas eu preciso cultivar. O meu papel é cultivar, o nosso papel é cultivar, num trabalho paciente. Agora veja bem, é luta. Cultivar os valores e o conteúdo da fé não significa que você não terá quedas. Vai ter, mas é preciso levantar. A nossa natureza ainda é uma natureza afetada pelo pecado, ela é fraca. Nós ainda não temos um corpo glorioso transfigurado, por isso somos fracos, e quem é fraco erra, quem é fraco falha. Por isso nós precisamos travar essa luta com calma, com paciência, caminhando, assim como aqueles 10 leprosos, lembra que procuraram Jesus e pediram que Ele curasse. A cura não foi imediata. Jesus disse: olha, vão se apresentar no templo.
E eles, ainda com lepra, foram caminhando. À medida que caminhavam, foram sendo curados. Então, à medida que o católico vive a sua fé e se põe a caminho e alimenta a semente de Deus na sua vida, ele vai sendo curado, transformado, renovado. É uma questão de cultivar o conteúdo da fé. Deus vai nos purificando das lepras ao longo do caminho. É uma construção. Por isso, sempre cultivar o perdão. Por isso, sempre cultivar o amor. Por isso, sempre cultivar a misericórdia. Por isso, sempre cultivar a paciência. Por isso, sempre cultivar a justiça, o bem. Por isso, sempre cultivar o combate ao mal. Por isso, sempre dialogar. Por isso, sempre fazer as renúncias do pecado. Por isso, sempre meditar a palavra. Ou seja, deixar a semente crescer em nós. Que Deus nos auxilie e que nós tenhamos essa boa disposição, como nos lembra Santo Agostinho, a reta intenção. Sim, eu erro, mas eu quero acertar. Sim, eu sou fraco, mas eu entrego essa fraqueza em Deus. Sim, como diz São Paulo, eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero, mas eu quero o bem, eu desejo o bem e eu persigo o bem. Por isso eu dou espaço para Deus na minha vida. Essa deve ser a atitude de todo cristão. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha fraqueza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha fraqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.